Boa noite, meu povo. Boa noite, povo de Deus. É a primeira vez que eu estou fazendo essa live e ontem eu fiquei bem nervosa. Ontem eu fui ao centro comprar alguns materiais para que as moças do Caleb, eles iriam fazer algumas máscaras. E quando eu estava no centro ontem, ao tirar o meu óculos, eu perdi esse bracinho do óculos. E eu fiquei desesperada. Como que eu vou pregar, Senhor, sem óculos? Não enxergo sem óculos. E para honra e glória de Deus, hoje eu retornei no centro e a haste estava no mesmo lugar. Amém, amém por isso. E a mensagem de hoje está baseada em 1 Reis 19 e também está baseado nesse livro aqui, ó, Profetas e Reis, tá bom? Lá na página 111, tá bom? É o chamado de Eliseu, o nome do nosso sermão de hoje. Então, vamos abrir a Bíblia e vamos ler 1 Reis 19, 16, a segunda parte que fala assim. E a Eliseu, filho de Safate, e Abel Meloá, ungirá para ser profeta em seu lugar. Essa foi a mensagem que Deus deu a Elias. Deus falou para Elias, Elias, unja um profeta que ficará no seu lugar. E Deus ainda falou para Elias quem seria esse profeta. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito de Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu, ele era jovem, rico, e ele, uma coisa bem interessante, que a família de Eliseu, eles não tinham dobrado joelhos perante Baal. Lembra aquela história lá da seca? Essa. A família de Eliseu foi uma das famílias que não dobravam os seus joelhos perante Baal. Ele era leal, fervoroso, trabalhador. Embora ele fosse rico, ele era muito trabalhador e ele trabalhava com os servos do seu pai. E uma característica também de Eliseu, que ele era obediente e temente a Deus. E vamos contar rapidinho a história da infância dele, né? Como que foi a infância, como foi a educação desse homem, chamado homem de Deus, pai, né? As pessoas chamavam ele de pai em Israel. Bom, ele sempre viveu no campo, ele aprendeu sempre todas as coisas com os pais ou com Deus. A sua escola era a natureza. E a disciplina que ele desenvolveu sempre foi através do trabalho árduo. E a sua educação tinham dois pilares: hábitos de simplicidade e obediência extrema a Deus. Então, foi essa educação que preparou Eliseu para um grande ministério de ser profeta. E como era o gênio dele, né? O gênio de Eliseu, como que era o espírito de Eliseu? Nos conta o livro de Ellen White, Profetas e Reis, que ele era manso, servo, ele era gentil, ele era temente a Deus, trabalhador, nobre e bom caráter. Lendo a história de Eliseu, eu percebi que como esse homem tinha boas qualidades. Sempre ele cooperava com os pais, não importasse onde for e o que era para ser feito. Todo o trabalho que vinha à mão de Eliseu, ele fazia com intensidade. E ele era fiel em tudo. Nos conta os relatos que Eliseu era um jovem fiel, muito fiel. E ele aprendeu desde cedo a servir. Não importa o que ele fosse fazer, era para servir, lá estava Eliseu. Interessante que a escritora Ellen White nos diz que foi servindo aos outros que ele aprendeu a instruir e a dirigir pessoas. Amém? Olha só como é importante nós servirmos as pessoas. Eu não sei qual é o seu propósito, meu irmão. Eu não sei qual é o seu propósito, meu amigo, aqui, hoje, no meio dessa pandemia toda, não sei. Mas Deus tem um grande propósito para você. E ele nos diz hoje que não é para nós julgarmos nada pequeno, que alguma coisa, é irrelevante, isso eu não vou fazer. Seja fiel no pouco, que no muito Deus o colocará. Tem pessoas que falam assim, não quero fazer nada, não.
eu não sei falar, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo. E também tem gente que fala assim, só me chamam para coisa pequenininha. Se fosse um negócio grande, eu iria. Não vou, não. Erram. Todas essas pessoas erram. Porque no trabalho de Deus não existe serviço pequeno ou serviço grande. Não há. Para Deus, todo serviço é importante. Desde a mãe que educa o seu filho para o Senhor, desde aquele ofertante lá que deposita na salva as suas moedinhas, desde aquele irmão que ora fervorosamente, que nunca sobe num púlpito, ou talvez não passe uma lição de escola sabatina, mas ele ora pela igreja. Ele está ali, em todo momento intercedendo pela igreja. Sabe aquelas pessoas também que apenas entregam um folheto? Não é apenas um folheto. Ali ela está dando oportunidade aos outros de falar com Deus. Eles estão testemunhando, trabalhando. E uma pessoa que ora, que intercede, uma pessoa que entrega um folheto, tem o mesmo valor no ministério do que um grande pastor que prega para muitas pessoas. E ainda nos diz que o sucesso da vida de Eliseu, sabe o que foi? Energia, boa vontade e disposição. Sempre Eliseu teve essas 3 características: energia, boa vontade e disposição. Vamos ler então a Bíblia agora? Vira aí um pouquinho. 19 a 21. Aqui, Elias, ele vai até Eliseu, coloca a capa sobre Eliseu. E Eliseu, então, ali recebe o chamado para ser profeta no lugar de Elias. E sabe o que ele diz? Ele fala assim: Elias, posso em casa beijar meus pais? Olha que lindo, olha que importante. Posso em casa beijar meus pais? Ele foi, então, para casa beijar os seus pais. E Elias permitiu que ele fosse até a sua casa, porque ali era um teste, ali era uma prova do que Eliseu iria decidir na sua vida. Quando ele chegou na casa dele, ele viu tudo que eles tinham: a boa vida, a casa grande, alimentos fartos, e ali ele pôde decidir o que ele queria. Será que era continuar ali no berço da sua casa, numa zona de conforto, ou sair com Elias para onde Deus mandar? Mas ele não teve dúvida, ele decidiu por Cristo Jesus, ele decidiu por Deus. E sabe o que ele faz ainda? Ele vai, mata uma junta de bois e celebra com a sua família. Porque ser profeta, servir a Deus, para eles era uma grande alegria. Não importasse qual seria a vida que eles teriam. O importante era servir a Deus. E ali, então, ele retorna até Elias e começa, assim, o seu grande ministério. Eliseu, ele teve que deixar a sua casa, seus pais, o conforto, a riqueza, os privilégios de como filho de um homem muito rico, ele tinha. Mas ele decidiu por obedecer a Deus. E quando chegou a vida ali de profeta, né? Ele começa a celebrar. Ele começa, então, a celebrar. E ele fala assim, no versículo 19, lê comigo, fala assim, Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava 12 jumentas de boi. Então, quando Elias se encontrou com Eliseu, ele estava arando ali a terra de seu pai. Então, Elias se aproximou de Eliseu e lançou sobre ele a capa e disse... Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. Elias respondeu, vai e volta. O que fiz contigo? Ele voltou, pegou a junta de bois e os matou. E com o jugo dos 2 bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então, ele se levantou, passou a seguir Elias e a servir Elias. É tão interessante aqui essa última palavra, que ele passou a servir Elias.
Você sabia que Eliseu, até colocar água na bacia para Elias, ele fazia? Imagina você tendo que colocar água na bacia para o pastor Wilson lavar os seus pés, ou talvez lavar o seu rosto. Para algumas pessoas podiam ser um serviço muito pequeno, um serviço até rebaixado, mas para Eliseu não, porque ele não servia qualquer homem, ele servia o profeta de Deus. Era esse sentimento que ele tinha no coração. E tudo o que ele fazia, ele ponderava no amor de Deus. E sempre ele decide fazer tudo em prol do amor de Deus. No livro Profetas e Reis, na página 111, nos fala assim: a todos que se tornam participantes de sua graça, o Senhor aponta para uma obra a ser feita em favor dos outros. Individualmente, devemos permanecer em nosso lugar e dizendo, sabe o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem falado isso para Deus? Eis-me aqui, Senhor, me envia. Senhor, me traga um trabalho. Senhor, eu quero estar na sua obra. Senhor, eu me disponho. Senhor, eu canto. Senhor, eu prego. Senhor, eu entrego um folheto. Senhor, eu vou lá encher o tanque batismal. Senhor, eu vou limpar a igreja. Senhor, eu vou pregar. Não importa. Se disponha, tenha energia. Decida, faça alguma coisa em prol de Cristo Jesus, assim como Eliseu fez no ministério para Deus. E lembrando que ele sempre estava o quê? Disposto. Ele sempre tinha energia. E este foi o ministério dele. E ainda hoje, Deus chama homens e mulheres para esse ministério. O ministério é o mesmo. E precisa das mesmas qualidades: disposição, boa vontade, disposição, né? Estar ali sempre disposto a servir, ter energia para o trabalho de Deus. Nunca fale não para Deus. Não importa. Vai. Você acha que eu não fiquei com medo hoje de vir aqui nessa live ao vivo? Primeira vez? Fiquei com medo. Mas a gente tem que ir. É Deus chamando. Não são homens. É o próprio Deus do universo chamando você, meu amigo, para vir ao trabalho dele. Eliseu, ele deixou o arado. E era aquele arado que fazia com que ele permanecesse ali. Mas ele lançou fora o arado por amor de Deus. E qual é o arado que você tem na sua vida? Qual é o arado que tem me deixado estancada ali, parada na minha vida, impedindo que eu trabalhe para Deus? Eliseu sabia o que ele queria. E ele foi seguir o seu mestre Elias. E ele pôde aprender tudo que ele pôde, tudo que ele tinha, que ele conseguia, ele aprendia com Elias. Assim foi a vida dele. Você tem algum mestre? Tem alguém aí na sua igreja que você se espelha? Ou será que tem alguém que quer ser seu discípulo? Nós que estamos aí na beirada dos 50, nós temos que deixar discípulos, deixar pessoas para o trabalho. A igreja dos jovens. Nós temos que o quê? Capacitar jovens. Elias capacitou Eliseu a ser profeta. E Eliseu, ele teve 30 anos de ministério. E o ministério dele não foi fácil. Não foi fácil. Ele enfrentou muita oposição, mas ele foi honrado por príncipes e plebeus. Ele teve emboscada, mas ele nunca teve uma falha. Ele foi conselheiro em Israel e até mesmo em outras nações. Ele teve o privilégio de estabelecer e fortalecer a escola de profetas, que era a menina dos seus olhos. Ele teve a oportunidade sempre de ser acompanhado por Deus, aonde quer que ele fosse, porque ele sempre pedia a presença de Deus. Eliseu, ele operou muitos milagres em nome de Deus. Eliseu, ele era tão querido que ele era chamado de pai pelo povo israelita. E sempre ele exercitava a sua fé. E isso fez com que Deus e ele fossem uma dupla. E eles sempre estavam juntos. E lembrando que o sucesso de Eliseu, qual foi? Energia, disposição e boa vontade. Era esse o sucesso dele. E ele ainda foi, mais tarde, né, no momento lá, ele teve o prazer de ver Elias subir. E quando Elias estava para subir, Elias perguntou se ele queria alguma coisa. E ele pediu o quê? Uma porção dobrada
do Espírito Santo que Deus tinha dado a Elias, que fosse dobrado a ele. E assim Deus o fez. Que pedido inteligente esse homem teve. E foi dado a ele. E durante todo esse tempo de ministério, ele abriu o Rio Jordão, ele orientou várias histórias de guerra, ele multiplicou o azeite, lembra que ele multiplicou o azeite? Ele multiplicou também pães. Sabe o que mais que ele fez em nome de Deus? Ele formou vários outros profetas. Elias o formou profeta e ele formou tantos outros profetas. Ele ressuscitou pessoas. Ele curou o leproso Naamã. Ele fez um machado flutuar. Ele derrotou sozinho um exército. E lembrando, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Então não precisa ter medo. Mais são os que estão conosco do que estão com eles. Diga sim ao chamado de Deus que te faz hoje. Deus hoje está te fazendo esse chamado, meu irmão. Minha irmã, você pensa que você é novinha, sim, talvez inexperiente, chegou agora. Não, Deus está te chamando para esse trabalho. Deus chama crianças, jovens, adultos e idosos para esse trabalho, porque essa seara é grande. E se Eliseu pedir uma porção dobrada, peça uma porção dobrada, quadruplicada, peça, vá até Deus e peça dele o poder do alto, porque somente Deus poderá nos dar a vitória. E Deus precisa de homens como você e como eu, pequenos, às vezes incapazes, mas nas mãos de Deus nós faremos grandes proezas. Você é o escolhido de hoje. E Deus quer, assim como ele fez com Eliseu, pedindo para que Elias o cobrisse com sua capa, hoje Deus quer cobrir você com a sua capa, para que você e Deus façam uma dupla genial, aquela dupla que está sempre junto. Assim como ele foi com Eliseu, assim ele será com você. Deus, ele quer você, sabe para quê? Para salvar. Anjos gostariam de estar em nosso lugar. Anjos pedem para estar ao nosso lugar. Mas Deus preferiu contar com homens e mulheres, embora falhos, mas junto com Cristo triunfantes. E que nós possamos, nesta noite, meu irmão, decidir a nossa vida, ungir a cada um de nós, pedir o Espírito Santo, pedir porção dobrada. Eu sei que os tempos estão difíceis. Nós sabemos que as lutas são grandes, os desafios são enormes, mas com Deus você terá a vitória. Seja como Eliseu, seja um Eliseu hoje. Peça uma porção dobrada e vá para a seara, porque a seara é grande e tem poucos cefeiros. Não diga não a Deus. Lembrando que você precisa de energia, disposição e boa vontade, porque o resto, que é poder, Deus vai lhe garantir. Amém? Que Deus seja louvado na tua vida, que Deus faça resplandecer sobre você a luz do rosto dele e nos dê a paz. Que Deus seja louvado.